Bom dia, tudo bem? Já tem algum tempo que eu venho me programando para começar a gravar alguns vídeos para vocês sobre alguns temas que sejam relevantes. Então, quem tiver sugestões pode me enviar. Eu sempre recebo alguns directs sobre dúvidas em geral. Então, quem tiver temas que tenham curiosidade pode me enviar. Mas acho que isso nos serve, na verdade, para nos aproximar mais. E mais que isso, é propagar o que a gente chama de psicoeducação, que é sobre a gente divulgar e aprender e entender sobre os transtornos psiquiátricos que hoje estão tão presentes e talvez sempre estiveram, né, presentes, mas talvez hoje sejam mais discutidos e mais falados. Isso é muito importante, que a partir do momento que a gente compreende sobre o transtorno e se identifica de repente, né, com um quadro, conhecendo, a gente sabe lidar melhor com eles. Além de saber lidar melhor, a gente consegue procurar uma ajuda adequada quando for necessário. Então, à medida que a gente for conversando assim, a gente vai abrangendo diversos temas. Mas hoje, para começar, eu acho que é um assunto muito falado, que é a ansiedade. Que como ela está presente, né, hoje mais do que nunca, e então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, na verdade, a ansiedade, como que a gente pode fazer para moldar um pouco esses sintomas, né? Mas a ansiedade, primeira coisa, gente, será que a ansiedade sempre é ruim? Na verdade, não, né? A ansiedade é um sentimento muito importante, inclusive, pra gente, e normal. É normal a gente ter uma ansiedade pré-eventos que sejam importantes, antes da apresentação de um trabalho, antes de encontrar o namorado, antes de situações que despertam um pouco esse sentimento, né? Na verdade, a ansiedade chega a ser um mecanismo até de sobrevivência mesmo, que nos alerta diante de adversidades, que nos deixam aquela coisa, né, de luta ou fuga naquela posição. Então, é um sentimento muito importante, na verdade, que todos temos, então é normal ter. A ansiedade é um mecanismo que o cérebro tem de nos alertar mesmo, então, situações de perigo. Então, é uma defesa até que a gente tem. E nesses momentos é normal ter sintomas físicos, né? Aquele frio na barriga, uma palpitação, mas que em geral são mais passageiros e nada limitantes. Então, todos temos esse sentimento de ansiedade, né? Agora, ela passa a ser patológica quando é o contrário disso tudo, né? Em vez dela nos alertar para nos movimentar, nos fazer sair daquela posição, né? Ela nos paralisa e traz com ela sintomas que são muito limitantes, incapacitantes. Muitos sintomas físicos são envolvidos, né? Então, os pacientes têm taquicardia, pressão sobe, sudorese, sensação de morte iminente. E é muito ruim, né? Isso podem acontecer em formas de ataques, né? Que são o que a gente chama de crises de pânico. E a pessoa passa cada vez mais ter mais medo de voltar a ter essas crises, e com isso limita muito a funcionalidade da pessoa. E a evolução pode ser bem séria, né? A pessoa passa a evitar situações, todo tipo de situação que pode gerar tais crises, acaba se isolando mais e limitando mesmo sua funcionalidade, né? Tem uma queda no rendimento no trabalho, escolar. Isso pode gerar outros sintomas, além de sintomas ansiosos, né? Como sintomas depressivos. E o que a gente vê é que a grande maioria dessas pessoas não tem um tratamento adequado, né? Porque só quem vive mesmo, só quem tem esse quadro sabe, na verdade, o que se passa internamente. Quem tá por fora, às vezes quando busca, né, ajuda de familiares ou amigos, não é visto como um transtorno em si. Então, por isso, a pessoa, às vezes, até evita de falar sobre isso, né, e o quadro vai agravando cada vez mais. Mas, em relação ao tratamento, né,
Eu sempre falo isso porque muitos pacientes chegam no consultório acreditando, né, que vão encontrar uma medicação que seja solução para tudo, né? E realmente a medicação, em muitos casos, é indispensável, sim, faz muita diferença, mas não é tudo. Pelo contrário, a medicação no início, ela pode, na verdade, até piorar mais os sintomas do que ajudar. Então, não tem nada que seja imediato, não tem nada que seja milagroso, demora até ela fazer seu efeito terapêutico mesmo, demoram semanas. E aí, além disso, né, além da medicação, quando indicada, tem outros fatores que são tão importantes quanto principais, né? Terapia. A função da terapia é ajudar muito racionalizar e flexibilizar sobre esses pensamentos que podem ser gatilhos para crises de ansiedade, para essas sensações assim, que são pensamentos muitas vezes que a gente nem se dá conta deles, que são os pensamentos que a gente chama de pensamentos automáticos, que acontecem o tempo todo. Então, a função da terapia é o controle desses pensamentos e flexibilizá-los mesmo. E além da terapia, outra coisa que é essencial, assim, que funciona mesmo como um remédio, é a atividade física. Atividade física principalmente aeróbica. O ideal, né? 40 minutos, 3 vezes na semana, mas isso você pode começar de uma forma gradual. Mas a atividade física, assim, faz muito parte do pacote, né? Não igual eu falei, a medicação é um dos pilares, mas não é tudo. Então, a gente precisa ter outras formas de potencializar a questão medicamentosa, que realmente tem uma disfunção mesmo, que é química falando, né? Então, a medicação vai agir ali. Agora, a gente tem que ter outros potencializadores. E eu sempre falo isso para todos os pacientes, que a atividade física é indispensável. E isso não é só, né, de falar, assim, os estudos mostram isso, inclusive quadros mais leves, a atividade física, tanto a terapia quanto a atividade física, tem resultado similar quanto a medicação. Então, é uma coisa que a gente tem que lançar a mão mesmo. É da própria ansiedade também isso, né? A gente chegar no consultório, chegar no médico achando que eu vou sair com remédio, meus problemas estão todos resolvidos, não preciso fazer mais nada e é isso. Mas a gente sabe que, infelizmente, é muito além disso. Outra coisa também que interfere muito, além da atividade física que a gente citou, a alimentação. Alguns alimentos são ansiogênicos, né, pioram a ansiedade, e outros podem ajudar. Então, o acompanhamento, uma dieta equilibrada é outra coisa que faz muita diferença nesses quadros. E eu acho que hoje, né, na verdade, nossa realidade contribui muito para a gente potencializar mais, né, esses quadros ansiosos. Hoje em dia a gente quer tudo muito rápido, tem que ser tudo muito na hora, é muita informação o tempo todo, a gente acha que tem que dar conta de tudo, quando na verdade não temos, né, que saber, estar por dentro de tudo, de responder tudo na hora, de ter tudo na hora sempre, né? Hoje é tudo, a gente tem tudo na mão, a gente quer uma comida, não precisa passar pelo processo, a gente não tem que ir no mercado, a gente não tem que demorar para cozinhar, fazer tudo isso, porque se a gente quer, em 15 minutos a gente tem em casa, só pedir por um aplicativo. Se eu tenho que ir ali no mercado, 2 quadras de casa, para que eu vou andar 5 minutos, né? Se eu tenho um motorista por aplicativo que eu posso pedir, e chegar muito rápido. Se eu vou dormir, às vezes demora um pouco mais, que talvez seja o meu normal, para que eu vou esperar e tentar outras formas de iniciar o sono, se eu tenho um remédio ali que inicia o sono. Então, tudo isso são coisas, na verdade, para a gente rever e repensar. Porque isso nos faz adoecer mesmo, né? Se a gente continuar nesse ritmo, nesse automatismo, de não ter essa autoconsciência mesmo do que a gente vive e de onde a gente está e onde a gente quer chegar, a gente não vai dar muito conta, né? Como já não estamos dando. Então, é mais para a gente refletir sobre tudo isso que a gente tem vivido. E quem tiver mais alguma dúvida, assim, pode me enviar, que eu vou respondendo à medida do possível, assim, pra gente não deixar esses vídeos tão longos e cansativos, assim. Mas bom fim de semana para vocês e boas reflexões. Um abraço.